Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o seu canal. O vídeo de hoje é de sugestões de muitos. Vamos falar sobre as constelações visíveis no hemisfério norte. Temos dois hemisférios, o norte e o sul. Vamos ver como as constelações se comportam no hemisfério norte? Mas antes, vamos para o hemisfério sul. Aqui vemos a belíssima constelação de Órion, o caçador. Ele caça escorpião. Tenta caçar. No hemisfério sul, Órion nasce assim, ao leste e inclinado para o norte, mas no hemisfério norte, veja como o caçador de escorpião nasce, ao leste também, mas inclinado para o sul. Isso ocorre devido ao eixo da Terra ser inclinado em 23,4 graus. Logo, no hemisfério norte, as belíssimas constelações que vemos olhando ao sul não são vistas. Pelo menos as nossas queridas constelações do sul celeste não são vistas no hemisfério norte. Algumas até são, mas parcialmente. Parcialmente não é tudo. Ver o Cruzeiro do Sul no hemisfério norte é apenas um desejo. Mas, em compensação, no hemisfério norte tem algumas constelações que só são vistas lá. Vamos ver quais são? Esta é a estrela mais importante do hemisfério norte, a estrela polar, também chamada de estrela Polaris. Ela fica sempre na mesma posição do céu, do hemisfério norte, e é visível durante todo o ano. Polaris parece brincar de relógio com as constelações ao seu redor, as quais giram em sentido anti-horário, quando na verdade é a Terra que gira. Vamos conhecer a intrigante constelação da Ursa Menor. É esta constelação. Ela fica girando no norte celeste. A sua estrela alfa, a Polaris, ou estrela polar, como queira, não sai do lugar. Parece que ela fica segurando a Ursa Menor, que não consegue escapar. Ainda bem, senão ela sairia pela tangente. A Ursa Menor sempre é vista no hemisfério norte. Bem próximo da Ursa Menor temos a intrigante constelação do Dragão. É um espetáculo do hemisfério norte. O principal passatempo do Dragão é girar no céu juntamente com a Ursa Menor, com estrelas quase apagadas. Dragão não tem estrelas nem para ser alfa. Na verdade tem, mas a estrela alfa de Dragão possui magnitude 3,65. Digamos que é uma alfa humilde. A próxima constelação mais próxima é esta, é Cefeu. Parece uma casinha. Na mitologia grega, Cefeu era o paizão de Andrômeda e o maridão de Cassiopeia. A propósito, Cassiopeia é esta constelação. Tem forma de M, é famosa, se deslumbra no braço da Via Láctea, possui 5 estrelas principais que formam o seu asterismo, beta, alfa, gama, delta e épsilon. Para quem deseja saber, várias estrelas das constelações recebem nomes usando-se as letras do alfabeto grego. A estrela alfa é a mais brilhante da constelação. Depois vem a segunda estrela mais brilhante e assim por diante. As estrelas que recebem as últimas letras do alfabeto são as de maiores magnitudes e, portanto, brilham menos. Para quem mora na Próxima Centauri B, o exoplaneta da Próxima Centauri também consegue ver Cassiopeia, e de lá eles veem uma estrela que conhecemos muito bem, mas não é visível durante a noite, é o Sol. Comente aí se você é da Próxima Centauri B. Às vezes, betas podem brilhar mais do que alfas. Devido às estrelas variáveis, uma pode brilhar mais do que a outra, mesmo recebendo uma letra grega mais distante de alfa. As estrelas recebem outros nomes também conforme vão sendo estudadas e catalogadas. As estrelas de Cassiopeia, por exemplo, recebem os nomes Caf, Cheddar, Nave e Segin. Saindo de Cassiopeia, vamos nos esbarrar na girafa. É esta, um triângulo com uma haste. Me lembrei da semínima agora, uma oval cheia com uma haste. Acho que não tem nada a ver. Continuemos. Com estrelas quase apagadas no céu noturno, a constelação da girafa é curiosa. Mais curioso é conseguir ver uma girafa olhando para ela. Perto da girafa temos a constelação de Lince, visível no hemisfério sul, bem próximo do horizonte. Dependendo de onde você mora, nem fica sabendo se existe a constelação do Lince. E podemos ver também a grande constelação da Ursa Maior, parcialmente visível no hemisfério sul. Tem Leão Menor também, fiel companheiro de Leão, mas esta é visível no hemisfério sul também. Para os habitantes próximos à linha do Equador, podem ver algumas destas constelações mesmo estando no hemisfério sul. E é isso, estudar os movimentos destas constelações nos permitem calcular com uma certa exatidão o ângulo de inclinação do eixo da Terra, que é de 23,4 graus. Espero que gostem do vídeo e fico por aqui. Deixe aquele poderoso like e inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. Fui!